no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nesta noite nós iremos meditar em dois textos da Bíblia Sagrada. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade. Também quero agradecer a Deus pela vida dos meus pastores, pela confiança de poder estar ministrando a palavra do Senhor, e louvar a Deus pela vida de cada um que aqui se encontra. Quantos precisam de uma palavra nesta noite? Atos capítulo 11, versículo de número 26. E depois nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 22. Todos acharam, amém? A última parte do versículo 26 do livro de Atos, no seu capítulo 11, vai dizer: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Vou repetir. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Reporta sua atenção para o capítulo 10 de Mateus, versículo de número 22. Glória a Deus. Vai dizer a palavra do Senhor: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, no capítulo 11 de Atos, os discípulos foram reconhecidos como cristãos. Jesus, instruindo seus discípulos, disse que muitos iriam nos odiar por causa do teu nome. E nesta noite eu quero ministrar a respeito de um tema chamado privilégio de ser chamado cristão. Eu confesso que muitas das coisas que eu irei falar aqui veio quando a missionária Cíntia estava ministrando sobre os 10 leprosos, quando o pessoal estava voltando do TIM, e eu estava no meu cantinho só digitando algumas coisas que Deus ia me dando. E toda vez que eu sentava em minha mesa para estudar a Bíblia Sagrada, esses dois versículos vinham. Eu não conseguia sair dele. E eu falei: entendi, Senhor. Então hoje nós vamos descobrir qual é o privilégio de servir a Cristo. Glória a Deus. Então redobre sua atenção, que eu tenho certeza que o que você vai ouvir aqui nesta noite não é porque o irmão Luciano está pregando. É algo que você talvez nunca ouviu na tua vida e que Deus quer falar com você nesta noite. O capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, ele vem do contexto do capítulo de número 10, onde a Bíblia vai dizer que o Evangelho é pregado aos gentios, onde os mesmos também agora são cheios da presença do Espírito Santo. Quando nós chegamos no versículo 19 do capítulo 11 de Atos, a Bíblia vai dizer que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu a Estevão, eles agora caminharam em direção à Fenícia, a Chipre e a Antioquia, anunciando a palavra somente, grava esta palavra, somente para os judeus. Mas o versículo 20 do capítulo 11 de Atos vai dizer que havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais também, entrando agora em Antioquia, falaram também somente aos gregos. Falaram que era a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Perceba que no versículo 19, o Evangelho, a palavra, foi pregada somente para os judeus. No versículo 20, a Bíblia diz que os que entraram pregaram somente para os gregos. Se você parar para perceber,
Antioquia, você estudando um pouco a história, era considerada como a Paris dos dias dos tempos antigos. Era uma cidade muito grande e luxuosa, uma cidade cosmopolita, uma cidade de grande poder político. Antioquia era uma cidade onde os oficiais aposentados passavam o dia todo no seu luxo, esbanjando da sua luxúria. Eles ficavam o dia todo fazendo o que? Se banhando e apostando em corridas. Antioquia agora também era conhecido como a rainha do Oriente, a cidade dourada. Se você parar para estudar, você vai perceber que a sua rua principal ela tinha 7 quilômetros de extensão, e que essa rua era toda calçada de mármore. Era uma grande cidade onde o seu centro era toda luxuosa. Antioquia era a beleza, era a cultura daquele povo, ao ponto de atrair muitas pessoas para dentro dela. Se você também se adentar um pouco nesse nome Antioquia, você vai perceber que existia naquele tempo 16 cidades chamadas de Antioquia. Só que agora, quando o povo é disperso, quando o povo vai agora em direção a Antioquia, não é para qualquer uma. Deus envia eles para essa cidade de luxo, que gozava de grande poder político, que gozava de grande luxúria nas vidas das pessoas. É para esta cidade em que os que foram dispersos pela perseguição agora vai. Os discípulos dispersos do versículo 19 são os discípulos de Atos capítulo 8, que agora vão para Antioquia, e a Bíblia vai dizer que eles pregavam a palavra somente para os judeus. Eles anunciavam a palavra para os judeus, e a Bíblia diz também que no verso 20 a palavra era pregada não mais para os judeus, igual o versículo 19, mas também para os gregos. Se você parar para perceber, quando eles anunciam a palavra no versículo 19, nós vamos entender que anunciar a palavra ali, eles estavam pregando literalmente, igual estou dizendo aqui. E pregando o que para os judeus? Creio eu que agora eles estão pregando a respeito do Messias, a respeito do Cristo. Eles tinham, presbítero, que provar para os judeus que Jesus verdadeiramente era o Messias, o Messias que eles esperavam. Só que agora, quando eu chego no versículo de número 20, a Bíblia vai dizer que os que vieram da diáspora, entrando em Antioquia, eles pregavam. Só que a palavra pregar ali do versículo 20 é diferente do versículo 19, porque no versículo 19 eles literalmente pregavam a palavra para os judeus, porque eles tinham que confirmar que Jesus verdadeiramente era o Messias. Mas quando eles chegam no versículo 20, segundo a gramática grega, o que eles fazem ali não é pregar, o que eles vão fazer ali agora é evangelizar. E quando eles vão evangelizar os gregos, a primeira coisa que eles se preocupam é demonstrar o poder do evangelho de Jesus Cristo. Uma turma está para pregar, a outra turma está para evangelizar. A igreja que foi dispersa, a igreja que foi expelida pela perseguição de Atos 8, agora está dentro de Antioquia. O que me chama a atenção aqui é que ser disperso significa espalhar semente, e a Bíblia vai dizer no versículo 21 que a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu no Senhor Jesus Cristo. Eu já quero liberar a primeira palavra. Segura na mão desse teu irmão que está do teu lado. Eu não sei se você tem intimidade com ele, mas segura forte e diz para ele assim: você não precisa saber pregar bem, você não precisa saber pregar bem, mas você possui uma arma poderosa, que se você souber usar, Itapemirim ficará pequeno, Itaoca ficará pequeno, Itaipava ficará pequeno. Você não sabe pregar, mas tem boca para evangelizar. Quem precisa de uma palavra vinda diretamente
não tem poder que impeça o agir de Deus na nossa vida. Ah, querido, você não precisa de uma boa retórica para saber evangelizar. Você não precisa de uma boa hermenêutica para saber evangelizar. Você não precisa de uma boa homilética para saber evangelizar. Basta somente sair pelas ruas e dizer que Jesus ainda salva, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta, que Ele ainda é o mesmo e que Ele não mudou e que reinará pelos séculos dos séculos. Só quem crê nesta palavra recebe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Então aqui entra o resultado da palavra sendo pregada. Pois onde não havia igreja, uma igreja agora está sendo fundada. Igreja não é só erguer o templo e pronto, acabou. Igreja é uma união de pessoas alcançada pelo poder da palavra de Deus. Uma união, uma coletividade de pessoas alcançada pela graça e pela misericórdia. Se a palavra não é pregada, se pessoas não são evangelizadas, não haveria igreja, não haveria pessoas convertidas, e os discípulos não eram reconhecidos como cristãos, porque os de dentro, aqui onde nós congregamos, vai nos ver como os discípulos. Porque discípulos é aqueles que sentam para aprender a palavra do Senhor, mas os de fora querem nos reconhecer como cristão. Porque se aqui dentro eu sento como discípulo, lá fora eu tenho que me portar como cristão, vai apertar. Se aqui dentro eu sento para aprender da palavra, lá fora eu tenho que viver de acordo com o que eu aprendi aqui dentro pela a palavra. Tem muitas pessoas que aqui dentro até conseguem sentar como discípulo, mas lá fora não conseguem se portar como cristão. Tem muitas pessoas que aqui dentro até conseguem adorar como discípulo, mas lá fora a sua adoração é referência a Satanás, porque é um palavrão na boca que até o diabo se assusta. Aqui dentro eu ainda sento para aprender, mas lá fora vivo na roda de escarnecedores. Aqui dentro eu sou discípulo, lá fora como estão nos reconhecendo? Glória a Deus. Mais ou menos isso aí. Aqui dentro vai apertar, querido. Eu não quero nem saber se você vai dar glória a Deus ou não. Senta para aprender como discípulo, mas lá fora faz parte de uma quadrilha que difama a sua liderança. Aqui dentro se porta como discípulo, mas lá fora está falando mal da igreja que te acolheu. Aqui dentro ele nos reconhece pelo que nós fazemos, e lá fora nos reconhece por quê? Eu estava falando com uma pessoa esses dias o seguinte, que antigamente a igreja era perseguida pelo ódio do mundo. Hoje a igreja é perseguida pelo que nós passamos para eles, a má impressão que nós somos aqui dentro. Recebemos instrução aqui fora, aqui dentro, mas lá fora não queremos colocar em prática. Então ser taxado de discípulo é muito fácil. Quero ver as pessoas olhar para você e dizer: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de oração, lá vai uma mulher de oração. Ali não, ali verdadeiramente é crente, ali não, ali verdadeiramente carrega a essência do evangelho. Porque o que nós mais estamos vendo é pessoas defamando a igreja, porque eu e você damos motivo. Aleluia. Então, usar máscara de discípulo aqui dentro é fácil. O difícil é manter caráter de cristão lá fora.
eu vou dizer uma coisa: Papai do céu vai pegar esses tipos de pessoa, vai colocar no estreito. Aí tem pessoas que sobem em cima do altar e dizem: Deus não envergonha, ninguém envergonha, querido. E se Ele não te envergonhar aqui nessa terra, no dia do juízo final, Ele te envergonhará. E não existirá mais tempo para se arrepender. Então zela por aquilo que você está recebendo dentro da igreja. Efésios 4:11 vai dizer que Deus levantou profeta, mestres, pastores, e que Ele levantou não é por um acaso, foi para zelar e cuidar da tua alma. Valoriza a palavra para ser reconhecido pela palavra. Valoriza a instrução que você recebe aqui dentro. Valoriza a liderança que Deus colocou sobre a tua vida. Valoriza a igreja que você faz parte. Valoriza os pastores que te lideram. Se você tem dificuldade de obedecer aos seus líderes, muito mais a palavra. Então o que vai ao primeiro privilégio ser chamado de cristão? O primeiro privilégio de ser chamado de cristão é que nós seremos odiados. Eu sei que no passado você já fez muitas coisas e já foi odiado por muitos. Talvez pessoas te odiavam por vários motivos. Talvez você era odiado por ser uma pessoa que sempre se metia em encrenca, em briga. Talvez você era odiado por causa da sua mal conduta, mau comportamento, por causa das suas ações e atitudes. Eu no passado, devido à minha vida, do modo que eu vivia, o meu modo de viver, como eu conduzia minhas ações e atitudes, eu fazia com que mães afastassem os seus filhos de ficarem perto de mim, porque elas me viam como mal influência na vida deles. Então elas rejeitavam eles estarem comigo. Eu era tido como mal companhia para os seus filhos. Ou seja, o ódio é um sentimento causado pela raiva. Só que agora tudo isso passou, porque diz o apóstolo Paulo: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo isso é passado, tudo isso ficou para trás, e as pessoas agora irão nos odiar, não por aquilo que nós representamos por nós mesmos, mas irão nos odiar por aquilo que Cristo representa na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ser chamado de cristão no início era um pejorativo. No início da fé era exprimir uma mensagem, um sentimento desagradável de ódio, de rejeição. Só que então o testemunho dos discípulos rende a eles uma nova identificação. Cristãos estão fora da cidade natal, pregando o evangelho, reconhecido como cristão. E essa palavra cristão, que no grego é cristianos, ela contém 3 elementos: hebraico, grego e latim. E quando você entende isso, algo muito profundo chega para nós. Porque quando os discípulos são chamados de cristãos, essa universalidade entre esses 3 elementos, hebraico, grego e latim, remete a eles a identidade, pastora. Não uma identidade qualquer. Quando eles são chamados de cristãos,
cristãos, eles estão sendo remetidos a uma placa que Pilatos colocou na cruz de Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus em João capítulo 19, verso 19 e 20, onde estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muito do judeu ler esse título em hebraico, em grego e em latim. Talvez você ainda não entendeu. As pessoas têm que nos reconhecer como portadores e anunciadores da cruz de Cristo, e reconhecer que Ele triunfou sobre a cruz que era para mim e para você. Reconhecer, querido, o que o povo de Antioquia estava dizendo ao discípulo era: verdadeiramente ali vai um povo que representa a cruz de Cristo. E nesta noite eu quero crer que eu estou diante de pessoas que não se envergonham do Evangelho, mas que verdadeiramente carrega a essência de Deus. Aleluia! Quando essas três línguas se unem, quando essa universalidade de povos se une, ou seja, onde for que se faça menção da cruz, onde for que se faça a mensagem da cruz, onde existir um coração disposto a pecar, onde existir uma boca para falar, a cruz sempre vai trazer uma mensagem para nos libertar. Oh, querido, entenda aí da tua vida: cruz traz mensagem de libertação. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia, diz a palavra de Deus, que Ele ressuscitou. Aleluia! Cristãos são todos aqueles que anunciam a cruz de Cristo. Ah, querido, eu quero crer que eu estou diante de pessoas que não se envergonham de anunciar aquele que era, aquele que é e que será pelos séculos dos séculos. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Mateus 10, 22: odiados de muitos sereis por causa do meu nome. Interessante, que seremos odiados de muitos, mas não de todos. Quando é a mensagem do pastor ontem, quem acompanha o estado vai saber o que eu vou falar. Parece que essa semana eu tirei para ser desafiado. Outra vez, um menino de uma igreja, eu postei a foto de um livro que eu estava lendo. Ele botou: te respeito, mas não concordo. Eu mandei concordar comigo? Concordo se eu quiser. Eu falei: amém. Mas por que você não concorda? Aí ele, de lá no áudio, de lá para cá e eu daqui para lá. Quando ele viu que ele ficou sem saída, ele: não, que eu gosto de estudar muito é a doutrina da salvação. Eu falei: ah, tá. Também amo. E ontem estava no meu trabalho, o camarada se doeu porque eu refutei o adventista do sétimo dia. E quando ele falou: não, mas ele está certo, eu falei: então quando ele razão no Novo Testamento, ele está certo, eu fora. Ele: mas eu não acredito no Novo Testamento. Eu falei: por que não? Porque eu sou maçom do terceiro grau. Eu falei: ô, glória. Eu também não acredito que Jesus é Cristo, não, que nem ele veio na terra. Eu falei: aí não, ele mexeu com o pilar da fé cristã. Eu falei: por que não? Porque eu tenho para mim que ele é uma história contada da mitologia egípcia. Eu falei: você não pode ter ele como seu salvador, mas em momento nenhum da história você consegue negar que ele pisou nessa terra. Aí ele: mas eu não acredito que ele é Cristo. Porque vocês pegam Isaías 53 e a Bíblia de vocês é tudo errada.
Eu falei, cadê sua Bíblia? Ele não está aqui. Eu falei, você quer debater sem ter Bíblia? Já começou errado, tá? Vamos ler Bíblia comigo, vem cá. Ele, não, que eu estudei com o rabino, eu só gosto de ler no hebraico. Aí você falou minha língua, vamos para o hebraico. Aí ele falou assim, que Jesus não é Cristo. Eu falei, qual é a palavra Cristo? Ele, Messias. Eu falei assim, o quê? Messias, é que Jesus é o nome pessoal. Eu falei, concordo. Jesus é Josué do Antigo Testamento, aquele que salva em Cristo. Não pode designação para Cristo. É o Messias. Aí, pessoal, não tem como. Aí eu fiquei pensando, Cristo é uma mitologia, nunca existiu, mas Lucas capítulo 4 ele está lendo o rolo do profeta Isaías. Aí ele viu que não conseguiu partir para o lado de Cristo, ele foi para o lado dos anjos. E na cabeça dele, ele falou comigo que Deus criou o anjo mau. Só que esse anjo mau era perfeito por obedecer a Deus. E esse anjo mau que Deus criou é Satanás. E que Satanás sobressaía sobre Deus. Aí não, querido. Porque ele conseguiu obedecer. Eu falei, tem certeza? Ele tem. Ele virou para mim, você não consegue me dar um versículo bíblico para dizer que o anjo foi criado perfeito, que teve queda e que isso é balela. Eu falei, então abre sua Bíblia, Ezequiel 28, versículo 15. Ele, eu não acredito na tua Bíblia, não. Eu falei, não, você precisa acreditar, não. Eu só vou te deixar uma questão. Eu vou ler para você. Perfeito foste criado em teus caminhos, até o dia que achou iniquidade em ti. Ele, mas está errado. Eu não acredito na tradução de vocês, não. Eu falei, mestre hebraico sua, amanhã eu vou estar aqui nesse horário. Você traz a sua Bíblia, eu não vou trazer Bíblia. Eu vou te refutar na sua. Se você desconstruir esse versículo no hebraico, eu abandono minha fé, eu nego a Cristo e vou virar maçom. Agora, se você não desconstruir, você vira cristão junto comigo. E aí você, eu não topo. Foi porque são topos, não tem tanta certeza? Eu não topo. Aí, mas eu não acredito em você, não. Eu falei, não tem problema, você acreditar mesmo. Aí ele não se contentou e falou assim, amanhã eu estou aqui te esperando. Eu falei, pode vir. Aí eu comigo, amanhã eu vou armado. Ele não acredita na minha Bíblia. Beleza. Só que ele vai cair no cavalo. Eu vou levar minha Bíblia hebraica para ele. Primeira coisa que eu vou fazer é ver se ele sabe ler hebraico. Fiquei lá 2h30, até hoje estou esperando ele. Sagaz o que, querido? Um cara desse pega um iniciante na fé, ele distrai, ele estraga a vida da pessoa. Ele destrói a pessoa. Então, aí Kevin falou assim, Luciano, qualquer dia desse você vai chegar em casa com o olho roxo. Eu falei, não tem problema, mas o nome do Senhor não vai ser envergonhado. Querido, tem amigo adventista, tem amigo espírita, tem amigo católico, tem esse cara que também não sabia que é maçom, mas não vem querer meter besta no evangelho, falar comigo, querido. Eu defendo, custe o que custar. Até hoje não tem como desconstruir o que a Bíblia diz. Se ele não acredita, quando eu ia apresentar a Bíblia, eu não acredito. Aí ele falou, eu falei assim, aí pastor, mas qual Bíblia que ele vai trazer? Você não acredita na minha? Ele tem que trazer uma Bíblia. Ele trouxe a Bíblia. Então, odiado de muito, mas não de todos. Por quê? Por causa do Evangelho. Então nós temos que entendermos que quem compreende a mensagem da cruz irá nos amar. Quem não compreende irá nos odiar. Isso é fato, isso é óbvio. Só que presta atenção, a instrução de Jesus em Mateus 10:22 era para os discípulos pregar para as ovelhas perdidas e pregar que o reino do céu está próximo. Porque toda palavra de arrependimento pregada é acompanhada de uma promessa: o reino dos céus. Então, muitos irão nos odiar. Por quê? Porque para fazer parte do reino do céu tem que abrir mão do reino dos homens. E aqui que entra o X da questão. Muitos querem ir para o céu, mas ficam apegados no reino dos homens.
Muitos querem fazer parte do reino de Deus, mas não abrem mão do reino dos homens. Muitos dizem seguir a Cristo, mas se for preciso, nega Cristo. A minha vida é o que importa. Para entrar no reino, eu tenho que me declarar como cristão, confessar com a boca. Paulo vai dizer, não somente crer, mas confessar. O reconhecimento vem por confessar. Sabe por que talvez muita gente não te reconhece? Porque você tem medo de expressar aquilo que você é. Você tem medo de expor aquilo que você se tornou cristão. Aí as pessoas vão olhar e vão dizer, não, aquele ali não. Aquele ali, não acredito. Mas quando você verdadeiramente parte para cima, querido, quem o diabo querendo ou não, quando nós se posicionar na presença de Deus, o mundo vai ter que saber que quem bebia não bebe mais, que quem fumava não fuma mais, que quem roubava não rouba mais, que quem se prostituía não se prostitui mais, por causa da igreja não, por causa da palavra, porque ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes, capaz de fazer divisão entre juntas e medula e apta para discernir as intenções do nosso coração. Aleluia. É um privilégio seguir a Cristo, e mais privilégio ainda é ser odiado por causa do Evangelho. Parece até meio doideiro, um paradoxo, né? Aí Jesus diz para o discípulo, presbítero: ó, odiado de muitos sereis por causa do meu nome. Quem estava lá? Pedrão, cabeça da igreja, líder dos 12. E Pedro pega esta palavra, porque quando ele vai escrever a sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 12 ao 16, ele entende o que era a perseguição e o ódio, e ele vai dizer: amados, palavra de Pedro, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estava acontecendo. Pedro sabia que o ódio e a perseguição é comum na vida do cristão, e ele vai continuar: pelo contrário, alegre-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da tua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Pedro está dizendo: se são insultados, felizes vocês são. E ele vai dizer mais agora: porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês agora lá vem sofra como assassino, que nenhum de vocês agora sofra como ladrão, que nenhum de vocês agora sofra como malfeitor, que nenhum de vocês sofra como alguém que se mete na vida dos outros. Palavra de Pedro: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Oh glória! Se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. É melhor ser odiado aqui embaixo, mas ser reconhecido lá em cima, do que receber tapinha nas costas aqui embaixo e ser rejeitado lá em cima. O ódio por causa da palavra é que nós estamos indo na contramão do mundo, pregando o Evangelho, fazendo a diferença e proclamando que Ele ainda tem poder de libertar. Aleluia. Já viu alguém te amar por causa do Evangelho? Querido, vai me desculpar a sinceridade, mas se você falar que é cristão e receber aplausos dos seus inimigos, você está pior do que ele. Cristão odiado, aonde você vai ter pessoa te insultando, aonde você vai ter pessoa te menosprezando. Antigamente, o povo que carregava a Bíblia debaixo do braço era conhecido como os bíblias, taxado, porque fazia parte da Bíblia. Mas tem que fazer parte da Bíblia mesmo. A Bíblia é a revelação de Deus
escrita para as nossas vidas. É ali que está a tua vontade, é ali que está a sua conduta, é ali que está o teu guia, que fale o que quiser, mas a minha fé eu não vou negar. Tem muita gente procurando aplausos de homem aqui embaixo. Tudo que queremos fazer é para agradar homens. Tudo que queremos fazer é para ser reconhecido por homens. Tudo que queremos fazer é para estar bem diante dos homens. Mas deixa eu te dizer, você já dobrou o joelho e perguntou para Deus se essa verdadeiramente é a vontade dele? Porque pelo pouco que eu li na carta de Apocalipse, na carta aos Igrejas, capítulo 2 e 3, a ótica de Deus é diferente da ótica do homem. Então nós não temos que procurar qual é a vontade de fulano lá fora para a minha vida, querido. Quem não tem capacidade de te colocar de pé também não tem capacidade de conduzir os teus passos. Quem tem que determinar é você. Se falar de Cristo, querido, fala do mundo, doa quem doer. Se falar que seguir a Cristo errado, fala que seguir a balada vai para o inferno. Fala mesmo, deixa zangar, deixa fazer biquinho. Prega para ele, a vida que você está indo vai te levar para o inferno. A vida que você está praticando vai te levar para a perdição. Prega para ele, mas não, nós acolhemos a palavra do mundo e nos quietamos como cristão. E o que é que sai? Desce o sarrafo em nós, e nós quietos. Mas acabou. Eu acredito que Deus está levantando uma geração que não vai se envergonhar do Evangelho e vai pregar a palavra, custe o que custar, seja mel ou seja fel, o mundo querendo ou não, a palavra vai ser pregada. Chega esse negócio de querer agradar, não, mas se eu falar que se ele for para a rua, ele vai para o inferno, então vai você junto com ele. Prega a palavra. Foram dispersos por causa da palavra, querido. Esteve na tua morte por causa de uma acusação falsa. Ele agora está repetindo o que aconteceu no Antigo Testamento. E quando vão para apedrejar ele, ao seu testemunho, ele olha para o céu. A porta do céu se abre e o Filho de Deus, à destra, à direita do Pai. Quem é fiel à palavra, o céu se move ao teu favor. Quem é fiel à palavra não fica desamparado. Quem é fiel à palavra sempre tem uma recompensa. Aleluia! Aleluia! Eu não vim aqui para você se alegrar, eu não vim aqui para você pular, eu vim aqui para exortar uma igreja que é a geração do arrebatamento, odiada aqui em cima, aqui embaixo, mas aceito lá em cima, rejeitado aqui embaixo, mas aceito lá em cima. Ó a Bíblia: aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai. Segundo privilégio de ser chamado de cristão: é que nós seremos perseguidos. Porque quem tem um encontro verdadeiramente com Cristo não consegue ser a mesma pessoa. Ela tem uma transformação radical. Já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Se eu parar essa mensagem aqui agora e abrir um espaço para todo mundo aqui perguntar quem aqui já foi perseguido, creio que eu não estaria sozinho. Todo mundo vai contar uma história que já foi perseguido. Todo mundo em geral. Quem já foi perseguido por uma nova vida em Cristo? Todo mundo, querido. Todo mundo aqui foi perseguido. Todo mundo aqui por algum momento foi odiado.
odiado. Todo mundo aqui por algum momento foi rejeitado por causa dessa nova vida. E ainda, detalhe, eles dão prazo de validade, como se fosse Deus. Esse aí, 3 anos na igreja. Tem gente que dá muito ainda, alguns dão mês. Dá vazia, sabe o que nós faz, mas enxerga o que nós seremos. Aqui, ó. Você hoje fuma, você hoje bebe. Os de cá não valorizam, não tem problema. Entra para dentro da casa, que hoje você prega, hoje você canta, hoje você lidera, hoje você é um grande obreiro na casa do Senhor. O mundo nos persegue, mas Deus nos abraça. Santificação é um processo. Que a santificação prenda quando nós estivermos face a face com Ele, que a Bíblia vai dizer que assim como Ele é, nós também seremos. Então não se preocupe se estão te perseguindo. Ah, mas porque eu pequei? Ah, mas porque eu fiz errado? Aquele que confessa misericórdia alcança. Não deixe o inimigo parar o teu ministério por causa de um deslize, por causa de um vacilo. Mas também erram. Aleluia. Então perseguindo nós, estão dizendo que não vamos conseguir. A perseguição, querido, é só sintomas de que nós estamos fazendo a coisa certa. E se você parar da B.O., a perseguição é a revelação de que o reino de Deus está sendo pregado com eficiência e se expandindo cada vez mais. Já pensou se o pastor André e a pastora Fabiana param por causa da perseguição? Meu Deus. Eu acho que eu não estaria aqui pregando não, mas... Olha ao nosso redor. Quantas pessoas desistiram por causa de palavra contrária? Quantas pessoas desanimaram por causa de uma perseguição? Lembra de Saulo? Perseguia a igreja. Só que agora, ele indo a caminho a Damasco, ele teve um encontro com Cristo glorificado. E depois desse encontro, a sua vida nunca mais foi a mesma. Agora olha para cá. Um homem que perseguia o cristão, agora é um cristão perseguido pelos homens. Ah, eu tenho que falar a verdade aqui. Por muitas das vezes eu persegui um que era crente. Era bom. Ó, top. Aí Deus está falando, agora eu vou te jogar no mesmo pacote do que eles, para você sentir o peso da mesma perseguição que um dia você perseguiu. Então Paulo, que tanto perseguia, agora é perseguido. Então a perseguição faz parte do crescimento da igreja. E o sofrimento por causa do Evangelho faz parte da caminhada do cristão. E aqui vai uma palavrinha, como diz o pastor, para obreiros e líderes. Se eu não sofrer por causa do Evangelho, o Evangelho sofrerá por causa de mim. Se eu me ocultar por causa do Evangelho, o Evangelho vai sofrer por minha causa. Na história da igreja, homens davam vida por causa de Cristo. E hoje nós damos Cristo para salvar a vida. Não, eu? Aí Hebreus 6 vai dizer que nós vamos botando Cristo no vitupério da cruz novamente. Não, vai ele, vai ele, vai ele. Porque tudo que nós queremos é nos dar bem. Tudo que nós queremos é estar por cima. Tudo que nós queremos é ficar bem diante da sociedade. Negamos o Evangelho para ficar bem diante dos homens. Negamos a Cristo para evitar algumas consequências em nossa caminhada. Só que a caminhada do cristão nessa terra é marcada por sofrimento. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17 e 18, ele diz: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
Se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que está para ser revelado em nossas vidas. Querido, abre a tua boca e adore o que eu estou dizendo, que tem uma glória futura te esperando, independente do momento. Aleluia! Segundo Timóteo capítulo 2 verso 12: se perseveramos, com Ele também reinaremos para todo sempre. Porque o sofrimento é passageiro, mas a glória futura é eterna. Aleluia! Recebe esta palavra, querido. O que eu estou dizendo aqui não é chave de emprego. O que eu estou dizendo aqui não é chave de casa. O que eu estou dizendo aqui não é porta aberta. O que eu estou pregando é a pura palavra de Jesus Cristo, que cura, que liberta, que salva. Recebe. A nossa geração é uma geração que tem muita dança, mas pouca mudança. Tem muita palavra, mas pouca mensagem. Os crentes de hoje em dia estão acostumados com oba-oba, com o evangelho da facilidade. Mas não, querido, eu posso pregar para duas pessoas, mas eu não nego a verdadeira palavra de Deus. E uma semente eu irei plantar aonde quer que eu vá. Aleluia. Mas se eu pregar a verdade, eu vou ser perseguido. Que seja, querido, que seja. Porque a perseguição aqui é passageira, mas vai chegar uma hora que a Bíblia está dizendo, não, irmãozinho, que a trombeta irá tocar, os mortos ressuscitarão, e os que ficarem vivos serão transformados. O corpo será adaptado para entrar no céu. Quando Cristo vier para buscar a tua igreja, eu quero crer que eu estou diante da igreja do arrebatamento, que mesmo tendo pouca força, guardou a palavra de Deus. Eu quero crer que eu estou diante de uma igreja que não se importa com tapinha nas costas. Eu quero crer que eu estou diante de uma igreja que não se preocupa com fama e com status. Eu quero crer que eu estou diante de uma igreja que, quando Cristo vier às nuvens para arrebatá-la, ela vai estar em concordância com a palavra. Porque quem não tiver em concordância com a palavra será ficado para trás. Mas quem obedecer ao mandamento, ao livro dos livros, a palavra de Deus, o nosso guia, a nossa bússola, o nosso GPS, Cristo não vai errar o endereço. Ele não vai errar o endereço. Ele não vai errar o endereço. Glória a Deus. Aleluia! Tem igreja pregando, querido, que nós somos a igreja, que nós vamos receber o anticristo, que ele receba sozinho. A esperança do crente é que um dia ele virá para te buscar. A Bíblia sempre diz, Tito capítulo 2 versículo 13, que Cristo é a nossa esperança. Eu não espero o diabo, eu não espero o anticristo, eu não espero a grande tribulação, eu espero Cristo pisando na nuvem, as portas do céu se abrindo e a igreja adentrando nas mansões celestiais. Quem quiser esperar o diabo, que espera. Eu quero é Cristo. Aleluia. Eu quero ver, igual esse camarada está debatendo comigo, que a igreja vai passar pela tribulação se no altar da igreja dele ele tem coragem de pregar que a igreja tem que estar preparada para esperar o diabo. Eu quero ver se ele prega. Não prega, mas por de fora quer colocar ideologia.
a igreja tem que passar pela grande tribulação, esperar o anticristo, porque em 2000 anos da história da igreja, a igreja foi perseguida, sim, foi perseguida. Concordo, ok, teve. Só que a Bíblia diz que será uma grande tribulação que nunca houve em toda a história. A Bíblia diz que nós somos salvos da ira do Cordeiro, e a ira do Cordeiro é para quem ficar na grande tribulação. A Bíblia vai dizer também que Cristo é a nossa esperança. A Bíblia vai dizer que quando a trombeta tocar, a igreja será arrebatada. Se ele não é igreja, o problema é dele. Se ele quer esperar o diabo, o problema é dele. Mas meu irmão, ele me ensinou assim, então fica com ele. Eu fico com a palavra, antes a palavra de Deus do que a palavra dos homens. Se eu estou dizendo que quem guarda a palavra se coloca na dispensação da graça e reconhece quem verdadeiramente é, se prepare, queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, queira outras pessoas ou não, você será arrebatado. E a perseguição aqui embaixo, querido, não há de se comparar com a glória que irá ser revelada. Cristo pisará, Pai. Cristo pisará onde para arrebatar a igreja? Nas nuvens, na esfera celestial, na região celestial. Só que o apóstolo Paulo vai dizer que a região já é das principados e potestades. Ora, se Cristo pisará na nuvem e ali já era dos principados e potestades, Cristo não vai nem pedir passagem para o inferno. Ele vai colocar o pé dele e vai dizer: muito tempo você perseguiu a igreja, agora eu vou te provar que ela, mesmo sendo perseguida, ela foi fiel à minha palavra. Ô noiva minha, entra para as mansões celestiais, vamos provar da boda do Cordeiro. Ele não vai pedir licença. Perseguição tem dias contados que Ele irá nos libertar. Aleluia! Mas pregador, e se a perseguição me matar aqui nesta terra? Não tem problema, querido, porque ela adiantou a sua passagem para a vida eterna. Oh glória! Só quem recebe, só quem recebe, só quem recebe. Oh glória! O mundo te rejeitou, mas Cristo te abraçou. A tua família te desprezou, mas Cristo te acolheu. O abraço que você por muito tempo não recebia, o Espírito Santo acalenta o teu coração. Aquilo que era impossível, para Deus nada é impossível, porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Mas se algum momento nós passarmos por algum período de tribulações em nossas vidas, porque a Bíblia diz que há tribulações e a grande tribulação, as tribulações corriqueiras da vida faz parte da vida do crente, mas a palavra dá uma esperança para nós. Diz a palavra de Deus: filho, tente bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vai dizer a palavra: se verdadeiramente a palavra vos libertar, eu vos será livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. Quem está liberto pelo poder da palavra suporta a perseguição, suporta as afrontas, suporta a luta. Mas pregador, eu não aguento ninguém olhar para mim e defamar a minha vida, porque eu tenho sangue de barata. Não, querido, você não tem sangue de barata, você tem o sangue do Cordeiro correndo na tua veia, e você não é um qualquer, você é filho, você é escolhido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O checkmate da perseguição, João 15:20, palavra de Jesus Cristo: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Aleluia. Mas nós iremos até o fim por essa causa.
Quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Se um dia você se dedicou para a obra, não olhe para trás. A recompensa não vem dos homens. A Bíblia vai dizer, Apocalipse 22, o galardão está na mão do Senhor. Quem espera a recompensa de homem aqui embaixo quer receber galardão de homem. Mas se eu trabalho para Deus, eu tenho que esperar minha recompensa pelo qual eu trabalho. A Bíblia vai dizer que quando a igreja sair dessa terra, há um tribunal, um bema nos esperando, que é o tribunal de Cristo. Não é um tribunal para julgamento, porque os nossos pecados já foi julgado na cruz do Calvário, mas é um tribunal, querido, onde nós seremos galardoados pelas obras que nós praticamos aqui embaixo, pelas coisas que nós realizamos aqui embaixo. E nesse tribunal haverá pódio, haverá palco, mas somente para os vencedores. E eu quero crer que eu estou diante de vencedor aqui nesta noite, e que tua obra aqui embaixo não é de palha, não é de madeira e não é de feno, mas é uma obra de ouro, é uma obra de prata e de pedra preciosa, que quanto mais fogo tem, mais purificada ela fica. A tua obra é provada e a recompensa é garantida. Aleluia! Aleluia! A perseguição da igreja é o padrão da sarça ardente. O fogo da perseguição em cima da igreja, e ela nunca sendo consumida.